Saudações tricolores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vibração Tricolor. Pré-jogo de Fluminense Internacional, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil de 2025. O Fluminense ganhou o jogo de ida 2-1 lá no Beira-Rio, porém tem desfalques, vai ser um jogo muito complicado no Maracanã. Então, se você quer saber todos os detalhes da partida, prováveis escalações, arbitragem, transmissão, atmosfera do Maracanã para esse jogo, tudo você encontra aqui no Vibração Tricolor. Então já peço logo para você clicar no like aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, nem do Fluminense, nem aqui do Vibração Tricolor. Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que ama ficar bem informada sobre o nosso clube. E vamos logo falar dessa grande partida dessa quarta-feira. A partida entre Fluminense e Internacional, válido pelo jogo de volta das oitavas de final de 2025 da Copa do Brasil, acontece hoje, 8 de agosto, às 9h30 da noite ou às 21h30, se você preferir. O jogo de ida foi lá no Beira-Rio, o Fluminense ganhou por 2-1, foi um jogo difícil, foi um jogo complicado, ótima vitória do Fluminense, porém vai ter muitas dificuldades por causa de desfalques para essa partida de quarta-feira, mas daqui a pouco eu vou falar das prováveis escalações. Antes, falando das transmissões, da transmissão da partida, vai ser passado na Rede Globo, no Premiere, no Sport TV e no Prime Video. Eu vou repetir o mesmo roteiro ali do jogo de ida. É o confronto mais interessante, é o jogo ali que vai dar uma maior audiência entre esses das oitavas de final da Copa do Brasil. Então é lógico que todos os veículos de transmissão vão querer passar a partida entre Fluminense e Internacional. A partida, né, além de falar já da arbitragem, de falar já de transmissão, quero falar sobre público. O Maracanã, né, vai recepcionar esse jogo de volta, a casa do Fluminense, e vai ter um público ali, expectativa, né, dada pelos veículos é de mais de 32 mil pessoas no Maracanã. Eu acredito que vai ser um pouco mais, talvez beire ali uns 37, quase 40 mil pessoas. E é um público bom, é um público relativamente bom. Lógico, não é casa cheia, não vai ser o Maracanã lotado para ver essa partida entre Fluminense e Internacional. Porém, é a média de público do Fluminense desde 2022, desde a volta da pandemia, podemos dizer assim, né? Que é uma boa quantidade de público. Em 2022 foi mais de 30 mil, e em 2023 subiu para mais de 35, ano passado também foi essa média aí de 35, 36 mil pessoas, e esse ano tem tudo para manter essa média. O Fluminense, desde que voltou da pandemia, como eu já falei, vem colocando bons públicos no Maracanã, e hoje não vai ser diferente. Deve ser uma partida com casa mista, vamos dizer assim. Mista não, casa quase cheia. Talvez o setor sul e a leste e a oeste esgotem até o início da partida. A gente sabe como é que a torcida do Fluminense está sendo nesse ano, esgotando ingresso de última hora. Então podemos ter surpresas e um bom público, ou excelente, talvez nesse jogo contra o Internacional. Já falando sobre a arbitragem também, né, já indo no embalo, quem vai apitar a partida é o Ramon Abateabel, ele mesmo, aquele árbitro branquinho de olhos claros, que foi lá para a Copa do Mundo de Clubes, é considerado o segundo melhor árbitro brasileiro pela FIFA. É aquilo, é um juiz que eu não sinto muita confiança nele não, ele às vezes faz umas besteiras, porque ele tem uma autoconfiança, ele tem controle sobre o jogo, isso eu não posso afirmar negativamente contra ele, né? Ele é um árbitro que tem domínio do jogo, é um árbitro consegue controlar bem a partida, não tem medo de marcar o que ele acha que é. O problema é que às vezes ele pode errar e acabar sendo uma coisa negativa essa postura dele de ser realmente confiante no que está fazendo, mas na maioria das vezes é boa. Eu espero uma boa arbitragem, diferente do que eu venho falando na maioria dos pré-jogos dessa temporada. Eu acredito que o Ramon Abateabel vai fazer uma boa partida, né, arbitrando, que não vai ter problemas de arbitragem nessa partida entre Fluminense e Internacional pelo jogo de volta. Antes de falar das prováveis escalações, eu queria recapitular um pouco o primeiro confronto entre as duas equipes. O Fluminense começou bem a partida, começou sendo ofensivo, fez o gol, né, o Kevin Serna ali junto com o meio campo do Fluminense fez uma boa jogada, saiu na cara do gol, finalizou, a bola foi na trave, sobrou no Everaldo, que mandou pro gol abrindo o placar. Só que mesmo tendo esse domínio, o Fluminense mesmo fazendo gol, continuou indo pra cima, só que cedeu contra-ataques. Nisso a equipe do Internacional acabou empatando a partida, mas graças ao Renato, ao ímpeto da equipe, não deixou a peteca cair.
continuou indo para ataque. Numa ótima jogada do Kevin Serna, o Everaldo fez um golaço que botou o Fluminense de novo em vantagem do placar. E depois, no segundo tempo, foi basicamente uma pressão inicial do Inter, mas com as mudanças que o Renato fez, o Fluminense voltou a ter o domínio da partida, voltou a atacar algumas vezes, porém sem aquela... Cara, o Fluminense tem um problema sério de finalização de jogadas. Não tô nem falando só da hora do chute não, tô falando de conclusão. O Fluminense às vezes erra, fica nervoso na hora de concluir as jogadas, de dar um passe, de cruzar, de finalizar. Os jogadores parece que não escolhem as jogadas certas. E nisso o Fluminense teve boas chances até que eu diria claras, mas às vezes na hora de chutar tocava, na hora de tocar chutava, escolhia as decisões erradas e acabou não conseguindo ampliar ainda mais a vantagem contra o Inter. Mas foi uma vitória boa, em uma boa atuação, só que com esses problemas de confiança e de decisão de jogadas da equipe do Fluminense, e o que acaba complicando um pouco a vida para esse jogo de volta, porque já falando um pouco, né, querendo ou não, dando um spoiler das prováveis escalações, o Fluminense não tem o Thiago Silva, que é o principal jogador de defesa e que pode custar muito caro não ter ele, acabar tomando um gol e a vantagem já ser totalmente quebrada com o Inter empatando ou até ultrapassando a gente na vantagem. Mas detalhando bem, já falando um pouco da escalação, a gente vai falar daqui a pouquinho, logo depois do pedido que eu tenho aí pra vocês. Como eu falei, eu tenho um pedido, né? Antes de falar das prováveis escalações, eu peço mais uma vez para você clicar no like aqui embaixo, dá essa moral, o vídeo vai chegar em mais pessoas vão ficar bem informadas sobre o Fluminense. Se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização do Tricolor. Compartilha o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que ama ficar informada sobre o nosso clube. E agora sim, vamos falar das prováveis escalações, tanto do Fluminense quanto da equipe do Internacional. Provável escalação do Fluminense, lembrando que é provável, a gente não sabe o que se passa realmente na cabeça do Renato Gaúcho, mas do Fluminense deve começar jogando com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, na zaga Manuel e Freitas, lembrando que o Thiago Silva e o Ignacio estão machucados, então o Fluminense está indo com uma zaga bem desfalcada para a partida. Na lateral esquerda o René está voltando de lesão, mas a gente não sabe se ele já está apto para entrar numa partida de tão alto nível como é esse confronto de oitavas de final de Copa do Brasil, então provavelmente devemos começar com o Guga, mas o René está ali como uma segunda opção, né? Mesmo sendo jogador de origem da posição da lateral esquerda. No meio campo vamos ver Martinelli, e como o segundo volante ali da equipe do Fluminense, o Hércules, bem provavelmente, ou até mesmo o Renato pode optar por Bernal, sendo ali a dupla do Martinelli como volante. Como meio campista, o Renato deve colocar o Nonato, né? Que aí entra naquela discussão, ele é meia, ele é um terceiro volante ali no meio campo do Fluminense, então provavelmente vamos começar com o Nonato. Na ponta direita, Kevin Serna, na esquerda, Keno ou Canóbio. Se o Renato prezar mais por uma marcação inicial, vai começar com o Canóbio, e se prezar mais pelo ataque, vai priorizar escalar o Keno. Já como centroavante, vamos ver o Everaldo, porque o Germancano tá naquela ainda com um nível físico um pouco abaixo, o John Kennedy e então provavelmente vamos ver o Everaldo, que está recuperando confiança, fez 2 gols contra o Inter lá no jogo de ida, fez gol contra o Grêmio no final de semana, por mais que tenha perdido o pênalti, se saiu muito bem na partida, então vai ser Everaldo. É uma escalação do Fluminense que depende muito das peças que o Renato vai escolher. Ele vai escolher o Bernal e o Canóbio, ele vai tentar se retrair um pouco mais, mas sem abrir mão da ofensividade. Ele vai escalar o Keno e o Hércules. Eu acho que ele não vai abrir mão de se defender bem, mas também vai querer atacar bastante. Então vai muito pelo que o Renato realmente vai colocar a campo. São 2 variáveis bem possíveis. Então eu acho que, querendo ou não, é um bom time do Fluminense, por mais que tenha seus desfalques. E eu acho que é totalmente capaz, ainda mais com a vantagem que a gente tem, da gente se classificar perante ao Internacional no Maracanã. Tem a escalação do Inter aí na tela. É aquilo, o Inter tem 2 variáveis também. Ou eles vão escalar uma equipe muito parecida com o que foi no jogo de ida, ou o Roger Machado realmente mudou o esquema tático da equipe e vai botar uma formação com 3 zagueiros, né? Que foi o que ele mandou contra o São Paulo no final de semana, que é Rocher no gol, Vitão na zaga pela direita, Mercado na zaga pelo meio, Juninho na zaga pela esquerda. No meio ele vai
com Richard, Thiago Maia e Alan Patrick. Os alas, né, vamos dizer assim, são Aguirre e o Bernabé, e no ataque Carboneiro e Borré. É aquilo, cara, se o Fluminense escalasse um time com 3 zagueiros, né, que não tem a mínima chance de acontecer devido aos desfalques, eu diria que o Inter está esperando a equipe do Fluminense, mas não tá, é uma formação deles. É bem difícil, né, de prever se eles realmente vão a campo com essa escalação ou com a formação que eles mandaram no jogo de ida. Mas é aquilo, cara, o Inter não tá se saindo muito bem. Como eu falei lá no pré-jogo de ida, é uma equipe que tá variando muito na temporada, é uma nova ideia do Roger Machado e vamos ver, cara, não funcionou no final de semana. Tomara que não funcione agora de novo contra o Fluminense, eu acho bem difícil. Eu acho que esse esquema do Renato neutraliza bem qualquer mudança, ou até mantendo, né, aquele esquema do jogo de ida do Inter. Eu acho que essa equipe do Fluminense consegue segurar e também furar a defesa do Inter. Então eu acho que é uma boa escolha do Renato perante esses dois possíveis esquemas do Internacional. É isso, galera, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter ficado até aqui ao final do vídeo. É aquilo, é jogo eliminatório, é jogo de mata-mata, agora é decisão mesmo. O Fluminense ganhou o jogo de ida lá, agora é no Maracanã, estamos com vantagem, tudo para se classificar dentro de casa, perante sua torcida, o que daria muita confiança tanto para o time e o que faria o torcedor retornar de verdade ao Maracanã após essa má fase na volta aí da Copa do Mundo de Clubes. Então seria um incentivo realmente final que faltaria para a torcida botar 50, 60 mil contra o América de Cali na próxima terça-feira, sem ser essa próxima, a outra. Então eu acho que é uma partida realmente para acalmar os ânimos, botar uma sequência de vitórias maneira aí pro tricolor. Então é aquilo, que João de Deus nos abençoe nessa partida contra o Inter. Então peço mais uma vez para você clicar no like aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, nem do Vibração Tricolor, nem do Fluminense. Aqui não é só vídeo de notícia, não é só vídeo de pré e pós-jogo, tem vídeo de análise, vídeo de história, vídeo de curiosidades. Então peço para você se inscrever e ativar o sininho, compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que ama ficar bem informada sobre o nosso clube. E tamo junto, valeu e faz, velho, aí!